Bom dia, ótimo sábado para cada um de vocês. Mais um sábado, mais um chá das Alines. Eu estou aqui com o meu chá, a Brahma está ali com o chá dela. E eu gostaria de saber, você também está tomando seu chá? Tomando seu café? O que você está tomando para acompanhar a gente aqui? Escreve aqui nos comentários. E hoje, né, a gente tem aqui mais um episódio do Chá das Alines. A gente vai estar trazendo episódio de número 60. Uau! Chegamos no 60. 60 que a gente numerou, né? Porque tem episódios especiais que a gente não colocou número. Mas, assim, numerado de conteúdo aqui para vocês, dentro dos 7 pilares que a gente estrutura a nossa mentoria. Tudo que a gente ensina é baseado em 7 pilares. E a gente também, aqui na Palavra de Deus, né, nos princípios bíblicos, nós também extraímos ali ensinos em cima desses 7 pilares para estar trazendo aqui para vocês. Eu estou tomando um chazinho hoje de peppermint. E você, Aline, qual chá que você está tomando? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Aline. Feliz sábado para você, para vocês que estão nos assistindo, ao vivo, gravado, né? Eu estou aqui com meu chazinho de lemon com gengibre, né? O ritual, o mais normalzinho, né? Dos que eu gosto. Mas é isso, Aline. Hoje a gente vai ter nosso pilar de cultura organizacional. Vamos trazer aqui, né, uma palavra que o Senhor deu vontade de colocar esse versículo em todos os pilares, Aline, porque, né, cabe, e não só nos pilares da nossa empresa, né? Em tudo que a gente faz. Por quê, Tem né? coisas que eu estou preparando também, que eu fico assim, meu Deus, onde que eu encaixo? Porque isso aqui encaixa em vários outros pilares, né? Mas é assim mesmo, é como você sempre fala, um pilar complementa o outro, né? Exato, exato. E aí a gente trouxe o foco hoje, né, para a questão da cultura. A gente brinca, debate o que é o cérebro, o que é o coração da empresa. A cultura, vamos dizer assim, que a cultura é a alma da empresa. Brincadeira. Mas né, um complementa o outro, um fortalece o outro. Né? Não existe você, né, ter uma empresa e focar só na venda, se você não vai ter a estrutura para receber esses clientes. Né? Não adianta focar só na operação, treinamento, se você não foca na venda para receber mais clientes. Né? Não adianta ficar ali no financeiro se não está entrando mais dinheiro para você estar né, organizando esse dinheiro. Enfim, é um organismo, né, vivo ali, a empresa sempre está evoluindo, sempre processos a gente sempre tem que estar olhando, e a cultura é um deles, né? Então, acho que eu coloquei um tema aqui, né? Por que a sua empresa é um caos? Né? A gente busca colocar temas assim, alguns são meio provocativos, outros buscam curiosidade, outras vezes confronta a gente, né? Por quê? Para realmente vocês olharem com essa perspectiva, né? Eu conheço bem as dores, na gente, né? A Aline também conhece as dores do nosso setor de pertinho, de tanta gente cuidar do empresário. E essa questão da cultura, às vezes a gente sente, né? Quando a gente senta para fazer uma avaliação, uma certa resistência, às vezes não é uma falta de clareza do que realmente é cultura. Então, o que eu trouxe aqui hoje, Line, é para realmente a gente olhar com essa perspectiva quando a gente fala de cultura dentro da empresa, né? Então, o nosso texto está em Colossenses 3:23, e ele fala, né, da questão de, tipo assim, como a gente deve fazer as coisas e por quê, para quem a gente realmente está fazendo. Né? Quando a gente fala de cultura, não é só uma frase bonita, não é um slogan da empresa, é realmente quem você é como empresa, é uma extensão sua como empresa. Não adianta você achar uma missão bonita, uma visão bonita, uns valores que você gostaria que representasse a sua empresa, se não é realmente real, né? Não adianta botar no quadrinho lá, porque você não vai ter energia, você não vai ter o propósito, você não vai ter aquilo ali aguçando ali para você viver aquilo ali, né? Vai ser uma teoria que está na parede, como se fosse um checkzinho, né? Fiz a cultura da empresa. E não é isso, né? A gente, sim, cria a cultura, implementa, mas aí é o dia a dia que fortalece.
O que mais que eu coloquei aqui? Então, quando a gente fala da nossa empresa, né? É o quê? Da empresa que o Senhor nos confiou. E isso pega forte, né? Quando a gente para assim para pensar, fala assim: olha, o Senhor me confiou essa empresa. Fala assim: uau, que responsabilidade. Que hoje a gente entende, né? Que se você está aqui no primeiro episódio, o primeiro encontro que você tem com a gente, talvez você não tenha essa perspectiva. Mas você que acompanha a gente aqui, que já está em algum dos nossos treinamentos, já participou de algum workshop, você sabe que você não faz só uma limpeza. Não se trata só de limpeza, né? Que a nossa empresa é algo muito maior na vida dos nossos clientes, na vida dos nossos colaboradores e nas nossas vidas, né? Um propósito que Deus nos confiou. É um ministério, né? De verdade, é um ministério. Você lê para a gente, Aline, Colossenses 3:23? Leio sim, Aline. E antes de eu entrar aqui no texto, eu queria só colocar uma coisa que no judaísmo, né, eu sempre gosto de voltar nos ensinos judaicos e tal, porque é o que Deus passou para a humanidade, né? É o povo que ele entregou tudo de primeira mão. E o trabalho é algo espiritual, né? O trabalho, o dinheiro. Então, assim, quando a gente pensa nisso, esse texto que a gente vai ler hoje vai fazer muito mais sentido. Né? Então, olha, então, se eu vou ler o texto e pensa nisso, pensa que o trabalho é espiritual, o dinheiro é espiritual, né? Então, aqui, Colossenses 3:23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Uau, uau, muito forte isso. Trabalha para o Senhor, a gente está trabalhando para ter dinheiro, para poder limpar, né? Não é para ir porque eu tenho que deixar a casa da pessoa limpa. Não, é um propósito muito maior, né? E para quem a gente faz, a gente pensa que está servindo aquela pessoa, mas servindo aquela pessoa, a gente está servindo a Deus. Exato. E outro dia, me veio a memória agora, não está aqui no roteiro, nem de mencionar isso para vocês, mas eu vi um vídeo, Aline, e compartilhar aqui com vocês. Eu não lembro do nome dele, passou assim por um acaso, né? Não é alguém que eu sigo. Mas ele fala assim: ó, se você não está tendo sucesso no que você está fazendo, é porque você não está fazendo o que o Senhor te criou para fazer. E eu fiquei assim, né? Aí ele trouxe o exemplo. Aí ele fala assim: você não precisa ensinar uma ave voar, você não precisa ensinar um peixe nadar, você não precisa ensinar, né, a sementinha do que ela vai se tornar, se é uma laranja, se é uma maçã, se é uma erva, se é uma flor, porque tudo que o Senhor cria, ele já tem um propósito nele, naquilo que ele cria para ser. Né? Então, ele estava trazendo isso para a vida empresarial, carreira, esse tipo de coisa. Às vezes a gente está num caminho e, tipo assim, né, não vê propósito nenhum, não vê nada, porque a gente está com foco, a perspectiva errada daquilo ali. Né? Eu tenho uma teoria ali, que a gente tem no nosso DNA do que a gente deve fazer, porque se você parar para pensar, né, as coisas que as pessoas escolhem para dedicar a vida, você fica assim, meu Deus, mas por que isso? Por que essa pessoa escolheu esse esporte, treina tanto para fazer isso? Né? Principalmente aqueles esportes olímpicos, tem uns assim que eu fico, meu Deus. Então não tem explicação, né? Empresas, aí eu vou e me toco, né? Falar, Aline, você tem uma empresa de limpeza, por que você tem uma empresa de limpeza? Né? É uma coisa assim tão pesada, difícil, né? Faz uma coisa mais bonitinha, mais fofa. Né? Eu adoro canetinha colorida. Por que eu não mexo com papelaria? Por que eu não mexo com, né? Mas quando a gente abraça, né, o que a gente faz, seja uma profissão, seja uma empresa, seja um projeto, algo novo que você está aprendendo, quando a gente adota isso com esse versículo aqui, né? Quando a gente faz, né, de todo o coração e a gente faz entendendo que a gente está servindo a Deus e não aos homens, a perspectiva é completamente diferente. E quando Paulo estava ensinando em Colossenses, né, ele estava corrigindo o que? A fé e a aparência, porque estava uma espiritualidade, né, bonita, né, mas não estava as vidas não estavam sendo transformadas. Né? Então é uma coisa assim, né, que só tinha uma máscara. Né? Porque no cotidiano, no dia a dia, na rotina, não estava tendo fruto de toda aquela espiritualidade que estava mostrando ali naquela igreja. Né? Então, quando Paulo, coloquei aqui, quando ele fala do trabalho, da responsabilidade, né, do servir
ali na casa do Senhor, ou ali na sua comunidade, ou enfim, o que você faz, né? Não é porque alguém merece ou porque é bonito você estar naquela posição, não, você está fazendo ali porque o Senhor te confiou aquela posição. E aí você tem aquele trabalho e aquela responsabilidade para cumprir. Né? Não é porque você está à frente, você é líder, você ganha mais para fazer aquilo, não tem nada a ver. Né? Se você está numa posição e você entende, né? Se você tem no Senhor, no coração, que o Senhor abriu aquela porta para você, né? O Senhor está ali contigo, então o Senhor te confiou aquilo ali. E com a nossa empresa não é diferente. Né? E quando a gente traz isso para a cultura organizacional, como que a gente pode colocar aqui em alguns pontos aqui, né? Usando o nosso versículo do dia. Eu separei 5 pontos aqui que a gente pode aplicar esse versículo dentro da cultura organizacional. A cultura começa, não tem discussão, é no coração do líder, é no coração do dono da empresa. Mesmo que você seja sozinha hoje, está no seu coração quem é a sua empresa e como você quer servir o seu cliente. Então, à medida que você vai crescendo, contratando, adquirindo mais clientes, né? Aquilo ali você vai fazer mais de você, vai treinar pessoas para atuar como você atua, com o coração que você atua. Então, se você não tem claro que aqueles clientes que você tem hoje, que pode ser 5, 10 clientes, uma meia dúzia de clientes que você trabalha sozinho, que o Senhor te confiou aqueles clientes, como que você vai desenvolver a cultura da sua empresa? Fazendo rápido, fazendo de qualquer jeito, vai começar o seu dia pesado, né? Qualquer coisinha que o cliente reclamar, você vai levar para o pessoal, não vai ter estrutura nenhuma, não vai ter limites entre o cliente, não vai ter uma regra, não vai ter um atendimento profissional, vai ser aquela coisa bem restrita mesmo, trocando o seu tempo por dinheiro, um emprego e insatisfeita com aquele emprego, né? Não é uma empresa, não é uma perspectiva de uma empresa que o Senhor te confiou. Agora é diferente, se você trabalha sozinha, se você, né, tem uma comunicação clara, né, tem aquele over-deliver para o seu cliente, não toma pessoal, entende, né, o que ele está te pedindo, né, é um ajuste ali na rotina da limpeza, né, você é pontual, você é detalhista, você realmente cumpre com o que você falou na hora que você estava vendendo ali aquela limpeza. Então, é um posicionamento completamente diferente. Então, não quer dizer tamanho de empresa. Né? Se você está pequeno ou grande, você é o líder dessa empresa e a cultura vai estar baseada nos seus valores e no seu comportamento. Quem você é como pessoa vai refletir quem a empresa é como empresa. Então, quando a gente fala de todo o coração, né, o compromisso, né? Se você muda de padrão conforme a sua motivação, vai deixar a sua empresa completamente instável. A sua equipe, se tem equipe, pior ainda, porque a equipe vai modelar o que você faz, não necessariamente o que você fala. E a gente escuta muito, né, Aline? Eu falo, as pessoas não fazem. Na minha frente faz, quando eu saio não faz. Então, o que está acontecendo? A gente tem que olhar como é que foi criada essa cultura, como é que foi implementada e como que está sendo fortalecida. É fazer com intenção, né? Eu acho que quando eu penso assim, que você colocou, né? É fazer de todo o coração. Quando eu faço uma coisa de todo o coração, eu faço com intenção, com propósito, pensando já qual resultado eu vou ter com aquilo. Então, assim, ser intencional mesmo naquilo que você faz, naquilo que você está fazendo. Não fazer só por fazer, né? Porque tem aquelas atividades que a gente faz por fazer. Mas fazer com o coração é fazer colocar mais intenção naquilo que a gente está fazendo, dar um propósito, né, para aquilo. Exatamente. Então, quando a cultura está forte, né, ali na sua empresa, é forte, né, nasce, tipo assim, é um fruto do que você está vivendo primeiro como líder, né? Então, não tem como a gente plantar algo e não colher. E também não tem como a gente plantar e colher diferente. Não tem como. A gente tem que ser o exemplo. A liderança, o John Maxwell, né? Uma coisa, ele foi o primeiro que eu escutei. Hoje muita gente fala, né? Mas tem bem bastante tempo que eu acompanho ele sempre fala, né? A liderança sempre é por exemplo, é a mais forte. Pai e mãe, o que o filho faz? O que o pai e a mãe falam ou o que o pai e a mãe faz?
né? E principalmente na fase de adolescente. O adolescente, ele não aguenta hipocrisia. Não adianta você ser uma coisa na rua e ser outra dentro de casa, que o adolescente não tolera isso. E aí a culpa é do adolescente, não necessariamente, né? Então, não tem como você exigir da sua equipe o que você não vive, né? O número 2, eu coloquei aqui, a cultura é padrão diário, não discurso. O que é padrão diário, né? Tudo quanto fizerdes, né? Fala no nosso versículo aqui, significa que a cultura aparece no comum, nas coisas mais básicas para as coisas mais complexas do dia a dia da empresa. Então, se você tem um valor de pontualidade e 5 minutos que a sua equipe atrasa, ou o cliente, por alguma razão, atrasou em algum sentido, ele tinha que abrir a porta e não abriu, aquilo ali te tira do eixo, então, provavelmente, um dos seus valores mais fortes é a pontualidade. Então, você precisa estruturar a sua empresa para ser pontual. Você precisa treinar a sua equipe, você precisa padronizar bem a limpeza para ficar enxuto aquilo ali, aquele processo da entrega da limpeza. Você precisa administrar bem estrategicamente o schedule da empresa para o deslocamento não afetar a pontualidade. Você recebe uma mensagem do cliente, você responde, daqui a pouco, ainda hoje eu vou te dar uma opção de outra data da limpeza, e você cumprir com aquilo que você fala, com os horários que você fala. Então, você ser pontual, não adianta você se frustrar com a sua empresa que não é pontual. Você precisa estruturar a sua empresa para ser uma empresa pontual. Então, não é só a gente ter o valor, é a gente também saber implementar esse valor dentro da empresa. Postura, respeito, capricho, a honestidade, comunicação, tudo isso são valores que você vai implantar dentro da sua empresa. E a gente sempre fala que quando a gente trabalha com o empresário, que a gente está desenvolvendo a cultura dele, a gente fala para ele, né, a gente tem alguns testes que a gente faz e chega num número de valores de 4, 5, 6 no máximo. Que não é que a gente não tenha outros valores, mas são os mais fortes para a gente levantar como bandeira dentro da empresa. Então, a gente vai trabalhar esses valores no desenvolvimento da cultura, da documentação, do marketing. Tudo vai estar ligado com os valores da empresa e o dia a dia da empresa. Então, com essa repetição, o que acontece? Vira a identidade da empresa. Então, quando entra uma pessoa nova, que a cultura está forte, se você errar por alguma razão, passou batida e erra na contratação, essa pessoa não fica. Porque ela não vai aguentar aquele ambiente organizado, aquele ambiente ali. Se é uma pessoa insatisfeita, ela não fica ali. Está todo mundo ali bem satisfeito, a empresa está rodando, tudo. Ela vai sentir um peixe fora d'água. E o contrário também é real. Se você não cria esse ambiente fortalecido e chega uma pessoa profissional, ela também não fica. Né? Então, com essa repetição, né, no mínimo, né, do básico até o mais complexo dentro da sua empresa, né, isso se torna uma identidade, né? Realmente quem a sua empresa é. É aquilo, é isso, né, Aline? Igual você falou, está sempre repetindo até aquilo ali agarrar, né? Porque se falar uma vez ou outra, não vai ter aderência. Né? A aderência vem quando a gente está implementando a cultura, é da gente falar o tempo todo. A gente tem uma mentorada até que ela fala, o tempo todo eu estou falando. Deu um problema, eu falo uma frase da minha cultura. Sim. Deu certo, eu falo uma frase da minha cultura. Então, assim, e aquilo tem que estar realmente com a gente primeiro, né? O dono da empresa, a cultura tem que estar nele, igual você falou, não é um copy-paste, né? A cultura tem que estar em nós para a gente poder falar. E o interessante, quando a nossa cultura está enraizada, as pessoas começam a falar também aquilo que é a nossa cultura. Né? As pessoas olham para mim e falam assim, igual você fala, né, Aline? Clareza. Né? Tipo assim, tanto que a gente fala aquilo, então, todo mundo já sabe, tem palavras, quer dizer, eu leio, eu falo, essa palavra que é da fulana, porque, tipo assim, é a palavra que a fulana repete o tempo todo, né? Então, a cultura da nossa empresa é assim, a gente tem que estar repetindo o tempo todo para realmente ter, né, em tudo que a gente fizer, como diz essa parte do versículo, né? Tudo que a gente fizer, a gente está... E não só repetindo com palavras, como você falou, né? Mas na nossa ação, né? Às vezes a gente pensa muito em implementar a cultura, pensa na equipe. Mas a cultura tem que estar implementada em mim. Então, em tudo que eu fizer, a começar em mim, né? Tudo que eu fizer tem que transparecer a cultura.
Exato. Aí vai mais fácil ter essa aderência, né? E eu estava pensando aqui, né? Quando o empresário ele está insatisfeito também com o que ele está fazendo ou com a empresa dele, ele não consegue ter clareza para, né, nem ver as qualidades dele, os valores dele, porque ele está ali focado no problema. O problema é a equipe. Eu não tenho cliente bom. Aqui o lead está muito caro. O meu Instagram não dá resultado, meu Google não dá resultado. Né, ele só vê o problema no externo, ele não tem aquele exame ali para falar assim, não, o que eu preciso melhorar, o que eu não estou fazendo, o que eu preciso aprender, o que eu preciso, porque quando a gente vê o problema no outro, a gente tem o poder de solucionar. Quando a gente traz a responsabilidade, fala assim, não, o que eu estou fazendo que está refletindo isso, ou o que eu não estou fazendo, né? O que eu preciso aprender, o que eu nem sei que eu preciso saber, porque tem muito isso. Eu vejo fases da minha na desenvolvimento ali da The Group, tinha coisas que eu não sabia que eu tinha que saber. Então, não tem como a gente fazer. Então, é importante, se você está nessa fase que você não consegue nem identificar seus valores, não consegue ter essa perspectiva, né? Porque é comum a gente ter entre a gente, como que a gente quer que seja a nossa empresa, tudo. Mas, às vezes, o empresário está num estresse tão alto, numa insatisfação tão alta, que ele não consegue ter clareza nem para ver isso. Que missão? Eu quero entregar a limpeza, eu quero meu dinheiro. Está assim tão... Né, está bem distante disso do que a gente está falando, né, no sentido de que Deus me confiou essa empresa, né, é uma perspectiva completamente diferente. Então, você precisa de ajuda também, não é uma solução externa, né, é uma solução de você com você mesmo e como que você vai se posicionar, o que você precisa aprender, o que né, e sozinho é bem complicado, principalmente quando a gente está nessa fase, que eu já tive fases de querer vender a empresa, de não querer, já tive schedule antes de oficializar a empresa, que já vendi por questões de saúde. Então, tem várias fases que a gente passa e a gente precisa entender, né? Como que a gente pode passar por aquilo ali. E sozinho é muito mais difícil, muito mais difícil. Quando a gente fala sobre a cultura, né? A referência, né, maior, né, de pessoas, né? Então, como o trecho do versículo que fala, como ao Senhor e não aos homens. Então, quando a gente tem a nossa referência de quem a gente está servindo, o Senhor, uau, que responsabilidade, né? Se eu entro na casa de um cliente e falo assim, não, eu estou servindo a Deus aqui, eu não estou servindo essa cliente. Se eu vou entrar numa reunião com a minha equipe, eu falo assim, não, eu estou servindo aqui, não é a minha equipe, não é a minha empresa, eu não estou querendo solucionar um problema, eu estou aqui servindo o Senhor. Como que eu posso assessorar o meu time, a minha empresa para melhorar o que está acontecendo? Como que eu posso entrar numa campanha de marketing? O que eu estou prometendo que eu vou entregar? Né? Eu estou tendo integridade? Eu estou tendo verdade naquilo que eu estou prometendo? Então, quando a gente coloca a nossa empresa nesse patamar, é completamente diferente. Eu estou lendo eu estou lendo um livro que chama The Excellent Wife. E eu ganhei esse livro de uma amiga. Eu falei assim, gente, que ela me deu esse livro, né? Aí eu falei assim, aí o Mike até brincou, né? Você não precisa ler esse livro. Aí eu falei, tá bom. Aí eu não abri o livro, gente, eu não conseguia ler o livro. E aí eu falei assim, não, eu vou ler um capítulo por dia no meu devocional, né? Eu tenho que ter a ajuda de Deus para ler esse livro. E o que quer dizer, né? Ela não tem nada a ver com o que o Mike merece como o esposa. É sobre a minha relação com Deus, né? Vai refletir de como eu sou essa esposa. Então, com Deus eu consigo ser essa excellent wife. Sozinha é impossível. E com a nossa empresa do mesmo jeito. Não tem como a gente ser um excellent business owner, né? Se a gente não tem o Deus ali, né? Nos mostrando aquela perspectiva, né? Abrindo porta, fechando porta, dando sensibilidade para entender as pessoas, para entender cliente, para entender momento do nosso time, que eles estão ali, sei lá, passando alguma coisa. A gente fica muito egocêntrico, a gente olha muito para a nossa necessidade própria quando a gente não tem
ali a perspectiva de servir para o Senhor, né? Servir o Senhor, servir ao nosso redor. Então, quando a gente precisa colocar isso na cultura, né? Essa perspectiva que a gente está fazendo mesmo para Deus. E o que, né, como valores, o que você vai entregar, o que você, né, como eu já citei vários exemplos, o marketing, o treinamento, né? Como que, né, se Jesus estivesse ali presente na tua reunião, como que você se portaria? Né? Completamente diferente. E ele está, né? Ele não está presente, mas eu falo assim fisicamente, né? Se ele estivesse ali. Então, ia ser uma reunião completamente diferente. Hoje a gente tem um espírito dele, né? Ele está conosco. E a gente precisa trazer isso, porque é sabedoria do alto. A gente está ligado diretamente com a inteligência suprema de todas as coisas. Imagina uma liderança, né, ligada a essa inteligência. O ponto 4 aqui que eu quero trazer para vocês: a cultura amadurece, né, passando por ajustes. Né? Você vai criar um ponto de partida, não vai ser uma cultura perfeita. Você não pode sair de um caos, de uma desorganização e achar que você vai criar um documento, começar a implementar e sua empresa vai ficar perfeita. Não existe perfeição sem aperfeiçoamento. E mesmo assim, né, a gente ter essa palavra é pesado. Então, a gente precisa de ajuste, a palavra amadurecimento, ver a necessidade real da sua empresa, porque às vezes a gente quer algo que a gente nem precisa ainda. E se a gente for falar de ferramentas, gente, tem tanta ferramenta no mercado, tanto tipo de CRM, tanto tipo de AI tool que pode te ajudar, você fica maluco. Aí você quero, preciso, e não usa, às vezes, 5%, 10% das ferramentas que você compra. Então, não adianta. A gente tá numa mentoria, tem ali toda a informação que você precisa, você não coloca em prática, não, preciso de outra mentoria. Não é mais informação, não é mais ferramenta. É simplesmente você entender que, tipo assim, você vai ter que passar pelo processo. Não é atalho, né? Tá aqui o caminho, a gente já falou disso aqui também. Né? O caminho vai ser o mesmo, a diferença é que vai ser mais rápido quando você tem um direcionamento. Não é que você vai botar, né, caminho. E a empresa, ela é algo orgânico, né? Então, ela sempre está tendo mudanças. A gente mesmo, quando está criando nossos processos, né? Eu lembro que a gente estava começando a criar um processo de um programa que a gente ia entregar, a gente criou num dia, alguns dias depois já teve que mudar alguma coisa que não, isso aqui não funciona, tem que mudar. Então, assim, a cultura da empresa também, né? Sempre vai ter um ajuste, sempre vai ter uma mudança, sempre vai ter uma forma melhor de fazer e de, né? E é claro que o core mesmo ali dos valores não vai mudar. Sim. Mas a cultura, ela pode sim sofrer algum ajuste, alguma coisa que talvez muda na empresa, a forma de entrega, né? Às vezes eu quero passar por um rebranding da empresa, quero levar para um outro nível, quero atender um outro cliente ideal. A missão vai ser outra, né? Sim, até inclusive eu coloquei exatamente isso ali, né, aqui no nosso roteiro. Né? Então, se o padrão sobe, por exemplo, a rotina vai mudar, né? Os hábitos vão mudar. Se você realmente, por exemplo, falar assim, não esse atraso é inegociável, a pontualidade da minha empresa é inegociável. E antes não era necessariamente. Então, o que você vai fazer para isso ser realmente uma rotina? Então, não tem como, um hábito novo. Imagina, um hábito que a gente quer adquirir, um hábito que a gente quer deixar de fazer. Então, não tem aquele processo da gente estar ali se policiando, coloca um alarme, coloca um papelzinho para lembrar, coloca isso, né? Coloca, sei lá. A gente tem toda aquela artifícios de, tipo assim, me educar com aquele novo hábito que eu quero ou deixar de fazer aquilo. Né? Sei lá, às vezes dar um exemplo prático, parar de comer açúcar por 30 dias. Aí você fica, aí, na hora da vontade, às vezes você está com o negócio na mão para comer, opa, não posso comer. Vai ser a mesma coisa o ajuste na sua empresa. Às vezes você vai se pegar fazendo o que você fazia antes e você vai ter que parar. Fala assim, nossa, mas aqui rapidinho eu solucionava isso aqui, mas se você atropela os seus processos, a sua rotina, o teu time vai fazer isso também. Não adianta. E lembra, se você está sozinho, atropelando por trás de que ninguém está vendo, guess what? Quem que está vendo? Deus está vendo. Né? Então, se você
colocar isso no seu coração, que a sua empresa foi algo que o Senhor te confiou, e colocar realmente ele na liderança da tua empresa, aí a barra vai subir. Não adianta você fazer o que você faz na hora que você está sozinho, sem ninguém estar olhando, né? Então, tudo muda. O seu time vai mudar, o tipo de cliente que você vai servir, como a Aline falou, o cliente ideal vai ser diferente, o foco do marketing é diferente, a maneira que você vende é diferente. Então, a cultura forte é direção firme, né? No meio, e vai ser desconfortável. Não adianta que vai ser suave porque realmente eu estou vivendo quem eu sou. Não, né? Todos nós somos pecadores. Imagina se a gente falasse assim, não, agora eu entreguei minha vida para Jesus, agora é suave, agora eu não peco mais e tá tudo bem. Não, não é assim, né? Então, dentro da nossa empresa também não vai ser assim. Mas lembra, né, do propósito, quem confiou aquela empresa, por quê, como você está servindo, né, não é a homens, você está servindo a Deus. O último ponto aqui que eu coloquei de como a gente pode aplicar esse versículo na cultura foi: a cultura se sustenta como um sistema, não só com a intenção. Inicia com a intenção, né, e você cria aquilo ali e tem, né, a intenção de viver aquilo ali, mas acaba que ela vira um sistema. Então, ela amadurece. A rotina, né, tudo vira ali um treinamento, um alinhamento, correção e repetição. Então, é um sistema, né? Então, quando fortalece aquilo ali, ele vai mover de uma certa forma sozinho, mas não é sozinho, é porque está todo mundo fortalecido com aquela equipe, com aquela cultura. Então, quando, tipo, por exemplo, entra um colaborador novo ali, que entra numa equipe para treinar, tem como treinar aquela pessoa. Então, tipo assim, as coisas vão ser mais suaves, né? Não que não vai ter problema, mas se também tiver o problema, tem ali como resolver o problema. Então, vira um sistema, né, que se realmente sustenta. Quando a gente fala de empresa autogerenciável ou sair da operação, tem algumas pessoas que têm a concepção de que eu não vou trabalhar mais, né? Minha empresa vai rodar sozinha. E não é bem assim. Né? Eu tive uma mentorada que ela me mandou mensagem assim: Aline, eu finalmente consegui. Eu achei que realmente, quando a gente estava fazendo o processo, eu nunca ia viver isso. E ela estava indo para a academia 10 horas da manhã, que tinha um horário com o personal trainer dela. Aí eu falei, que bom, hein? Mas aí ela começou: mas eu não sei o que fazer com o meu tempo, com a minha rotina. Eu falei, calma, é outro processo agora. Né? Você saiu da operação da limpeza. Você não pode achar que você saiu da operação da limpeza e que você vai fazer todos os projetos que você tem para fazer em casa. Vou viver de hobby agora, né? Sair da operação. Não é isso. Você vai começar a construir, fortalecer a sua empresa com processos, né? Com estratégias, né? Com ferramentas. Aí sim, começar a estudar, né, desenvolver você como empresário, desenvolver a sua liderança para você ter esse sistema, né, que a gente está falando aqui no ponto 5, né, o amadurecimento da sua cultura. Então, só recapitulando rapidinho aqui. Então, a cultura começa no coração do líder, né, o padrão diário, né, que é cultura, não é o discurso. O que mais que a gente colocou aqui? A referência, né, para quem que você faz o que você faz como empresa? Para o Senhor, não para o homem. E a cultura amadurece com o quê? Com ajustes, né? Então, e aí ela se torna em um sistema, né, que sustenta tudo isso que a gente cria, que a gente desenvolve. E qual que é o desafio aqui que eu vou trazer para vocês? A gente vai falar de reflexão e de ação. Né? Então, eu quero que vocês reflitam em 3 perguntas que eu vou deixar aqui para vocês definir qual é a ação que vocês vão tomar, né, de acordo com o que vocês responderem. Então, a primeira reflexão: qual comportamento meu, né, ou do meu time, eu tenho tolerado que enfraquece a cultura da minha empresa? Né? Se você está no zero, absolutamente nada, com aquele perfil do empresário insatisfeito, que só está vendo problema no outro, né? Você tem que começar em você a desenvolver a cultura, entender isso. Né? Mas se você já tomou um passo, já criou alguma coisa, já está tentando fortalecer, fazer alguma coisa,
e você está tolerando algo que você sabe que enfraquece a sua cultura, o que, que é? É um comportamento, pode ser com você mesmo ou com a sua equipe. Identifica isso, reflete sobre isso, né? Número 2, o que eu sei que eu preciso corrigir, mas tenho adiado por medo. A gente tem falado muito isso no MBA, né, Aline? A gente trouxe a Érica Luelli, fez um teste lá com as meninas, que elas ficaram assim, uau, né? Com o perfil ali de cada uma. E muitas, né, identificou o medo é um fator muito forte, em diferentes pontos, né? Então, o que eu preciso corrigir, mas eu tenho adiado por medo? Reflete sobre isso. E número 3, se eu fizer isso como ao Senhor, qual decisão eu tomo ainda essa semana? Né? Então, se você fizer, você corrigir isso que você tem adiado, e você corrigir como se você estivesse corrigindo pelo Senhor, né? Para servir o Senhor. Qual é a decisão que eu tomo ainda essa semana? Então, volta, escuta de novo, anota, né? E reflete sobre isso. Gente, a gente sempre traz aqui essa reflexão, esse desafio para você trabalhar na próxima semana. Tudo que a gente traz aqui para vocês não é só teoria, não é sentar aqui. É muito gostoso, né? Se você está aqui com a gente todo sábado, tomando o seu chazinho, o seu café, né? Escutando algo da palavra do Senhor para você aplicar na sua empresa, só que chega na segunda-feira e você não aplica. A mesma coisa de você ir para um culto e não colocar em prática a palavra do Senhor, né? Então, a mão na massa, faz mesmo, que sempre que a gente traz, porque você tem uma semana toda para trabalhar até o próximo Chá das Alines, né? Outro ponto que você vai ter para trabalhar na semana seguinte. E aí, a ação, definir valores, né? Criar missão e visão, se você ainda não tem, né? Se você já tem, tudo bem. Se você, como a gente falou, se você ainda não tem nada, escolhe de 3, no máximo 5 valores inegociáveis para você. E a partir desses valores, você vai escrever sua missão e visão. Se você já tem essa parte, né, pula para o número 2, implementar com a equipe e com o cliente. O que é implementar a missão, visão, valores, documentos internos e documentos com clientes? É exatamente isso, você trazer para a equipe, trazer isso claro, documentado. E falar assim, olha, gente, eu estou estudando sobre isso aqui, eu tenho isso no meu coração, não consegui passar ainda para vocês, mas eu quero que vocês entendam que você faz dentro da casa do cliente, quem vocês estão representando dentro da casa do cliente, né? Qual que é a nossa missão dentro da casa do cliente, não é sobre limpeza. E você trazer isso. Se você precisar de ajuda de como implementar isso com a sua equipe, né? Agenda uma avaliação com a gente, que a gente te direciona, a gente vai ver como que está realmente a sua empresa, o seu momento, e se você está no caminho correto para implementar isso. A gente vai te mostrar o caminho, né? Então, não precisa fazer isso sozinho, porque não adianta também você fazer as coisas sem ter certeza de qualquer jeito e não colher aquele fruto que você está achando que está plantando, né? Então, a gente sempre abre aqui, a gente tem horários para avaliações exatamente para isso. E aí, com o cliente também não é diferente, é o termos e condição de serviço, é o que você oferece a mais dentro da sua empresa, é um CRM que você ainda não usa com o cliente, uma estimativa profissional com o cliente novo. Então, tudo isso comunica quem você é como empresa. E o número 3, eu vou deixar aqui, fortalecer o que você já implementou. Então, se você já fez a ação 1 e a ação 2, né, o que você precisa fazer para fortalecer a sua empresa? Reunião semanal de 10 minutos, falando de um valor e uma prática para aquela semana. Eu confesso para vocês, não é toda semana que eu tenho uma reunião semanal, mas uma coisa que eu faço semanalmente, que eu vejo a equipe comentando, a minha VA, ela coloca uma mensagem no início da semana para as meninas, e elas ficam, né, respondem, eu vejo lá no grupo, elas toda animadinha, né, com o que ela coloca lá, e no final da semana, um agradecimento meu por aquela semana, né, apontando algumas coisas de bom que aconteceu naquela semana, mencionando nomes, né, de algum cliente que elogiou alguma coisa, e ela sempre, né, agradece. Obrigada, Aline, por causa dessa mensagem, né, enche a gente, dá ânimo, né, a gente acaba uma semana trabalhando, vê que foi reconhecida, elas se sentem vistas, essa é a palavra. Então, tem feito muita diferença isso. Mas eu preciso adotar isso aqui, porque esses 10 minutinhos, gente, não é você
estar pessoalmente no escritório, um café da manhã. Não, é uma chamada de vídeo ali antes da começar o dia da empresa, né? E falar ali, ó, um valor, uma prática semanal. Treinamentos, você precisa padronizar a sua limpeza ou desenvolver treinadores dentro da sua equipe, de cada equipe ter um treinador, né? Correção alinhada ao valor. Qual foi violado e qual foi o comportamento esperado, né? Houve algum acidente, alguém que está com um comportamento difícil, né? Você precisa corrigir usando já esses valores. O que mais que eu coloquei aqui de exemplo? Reconhecimento alinhado ao valor, né? Então, quando você for reconhecer alguém, né, coloca aqui, olha, vocês realmente, né, estão sendo muito pontuais, é um valor nosso, a gente está vivendo a nossa cultura, enfim, reconhecer usando os valores. Então, tudo isso vai fortalecer, entre outras coisas, né, o que você está implementando como cultura. E, mais uma vez, se você não tem ideia como desenvolver a cultura da sua empresa, implementar e fortalecer, não tem um caminho ali, um mapa para você seguir, agenda com a gente que a gente pode te ajudar com isso. Tá bom? E aí a gente vai seguindo para a nossa conclusão. Né, Colossenses 3:23, né? Nos chama para o padrão que a gente deve ter dentro da nossa empresa, né? Fazer de todo o coração, fazer para o Senhor, né? E não para o homem, né? Se a gente, né, ter isso como alvo, né? A colocar a nossa empresa nesse patamar, nessa posição, né? A empresa que o Senhor te confiou. Isso aí, a nossa empresa, né? A cultura da empresa que vai ser esse guia para a gente, né? A cultura da empresa é o que vai transformar o seu negócio em propósito, né? Quando você tem essa cultura aí implementada e seguir esses passos aí, né? Exato, exatamente. É isso, Line. Ora pra gente? Oro sim, vamos lá. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um episódio, por mais esse conhecimento, essa direção, esse ensino, Pai, que o Senhor colocou no coração da Bramet, para poder trazer aqui, Senhor, para nós, para a gente estar estudando, para a gente estar ouvindo, meu Pai, e, é claro, implementando nas nossas empresas, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar luz, que o Senhor possa nos dar conhecimento, para que na hora que a gente for implementar tudo isso que foi ensinado aqui sobre a cultura da empresa, de ter isso realmente no nosso coração, de estar fazendo, Pai, o nosso trabalho como um propósito mesmo, como aquilo que não apenas para agradar os homens, mas para agradar o Senhor. Usa a nossa vida para que nós possamos cumprir esse propósito. Essa oração que nós te fazemos, no teu filho amado Jesus. Amém. Amém, amém. Tchauzinho, Line. Tchau, gente. Tchau, Line.